a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho fazer um balanço sobre aquilo que eu planeava ler em outubro. Como eu vos disse na altura, eu não sou muito boa com esses planos, com essas listas. Quando me sinto obrigada, entre aspas, a ler alguma coisa, perco um bocado o interesse. Mas estou já aqui um spoiler, não correu assim tão mal. Tive de contornar o que tinha planeado em alguns momentos, mas foi por bons motivos. Por isso, sem mais demoras, vamos lá recapitular aquilo que eu achava que ia ler em outubro, ou que eu queria ler em outubro, no início de outubro, porque depois as coisas vão mudando. O primeiro livro que eu vos disse que queria terminar, que eu já tinha começado, é este O Olho da Rua, da Dulce Garcia. Já há vídeo sobre ele aqui no canal. É um livro que eu li no âmbito da comunidade de leitores da Biblioteca Municipal da Maia. E como eu vos disse no vídeo de opinião, não vou estar aqui a repeti-lo, mas assim em termos muito resumidos. É um livro muito contemporâneo, uma problemática muito atual. É um livro sobre o emprego, sobre a forma como nós hoje em dia vivemos para o trabalho muitas vezes, e para o salário, e para o dinheiro. E aqueles comportamentos que às vezes temos enquanto colaboradores e até enquanto chefias, que podem assemelhar-se a animais. Porque as personagens deste livro têm nomes como hiena, barata, coruja e por aí fora. E isso não é à toa. Pode ser ligeiramente confuso em alguns momentos, por isso requer alguma atenção quando estão a associar determinadas características, determinados episódios ao animal ou à personagem, mas depois de apanharem o jeito, isto lê-se muito facilmente. Por isso, olho da rua, se tiverem mais curiosidade, vou deixar o card daqui a algures e também na caixa de descrição, como habitualmente. O segundo livro que eu vos disse que queria ler em outubro, também no âmbito da comunidade de leitores da Maia, é um livro que está esgotado, por isso eu tive de ler o exemplar da biblioteca, e chama-se A Arte de Chorar em Coro. É um livro de um escritor dinamarquês, cujo nome eu não me vou atrever a pronunciar, e é sobre uma família muito disfuncional. O narrador é uma criança, por isso o discurso é relativamente fluido, não é? Como se estivéssemos a ouvir as dúvidas, as inquietações de um menino, que vive numa família que não joga com o baralho todo, como nós costumamos dizer. O pai é, só para terem uma ideia, perito em discursos fúnebres. Ele gosta de arrancar ali umas lágrimas em momentos já de si tensos. Mas isto é a parte mais soft deste livro. Agora pensem. É um livro com muito humor negro, com ironia e com muito sarcasmozinho à mistura. Não recomendo para quem não tem poder de encaixe. Pode ter um ou outro tema mais sensível, mas a literatura também é isto, é inquietar-nos um bocadinho, é fazer-nos sair da zona de conforto. Pode parecer que eu, ao falar assim com algumas reticências, não gostei do livro, não é isso. É só que foi uma leitura muito incómoda, porque como estamos a rir de coisas que não são positivas, que não é suposto rir daquilo, ficamos ali com um sentimentozinho de culpa e acho que é por isso que às vezes pode parecer que eu não gostei do livro, mas até gostei. Outro livro que eu tinha colocado nos meus planos para outubro, e neste eu não consegui pegar, eu nem li a primeira página, chama-se A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, dispensa apresentações, não é? Como é óbvio. Eu queria muito tê-lo lido para o projeto Ana Lopes, em outubro, lemos espanhol, acho que não me estou a confundir, mas não deu. Porém, foi por bons motivos que eu já vos vou explicar quais foram. A minha grande empreitada, o meu grande plano para outubro, se bem se recordam, passava pela leitura do Poço e a Estrada, a biografia da Agostina Bessa Luís pela Isabel Rio Novo. Ora, acontece que eu realmente ia ler este livro e poderia tê-lo acabado ou estar perto de terminá-lo se não tivesse a ler um outro calhamaço, que vocês provavelmente já sabem qual é, porque eu falei em vídeos anteriores, que se chama Aldeia das Almas Desaparecidas, do Richard Zimmler. E então este livro acabou por ficar para novembro, o que também não é um problema, porque em novembro decorre o Novembro Biográfico, um projeto, uma iniciativa do meu querido amigo João, do perfil Na Cama com os Livros, que pretende incentivar a leitura de biografias, de memórias, e por isso este livro encaixa perfeitamente em novembro e eu tenho que voltar à sua leitura, porque ainda li muito pouco, embora tenha sido um início bastante agradável. E a Agostina e toda a família dela, na verdade, deixam-me assim com muitas reticências. Mas ainda estou muito no início, por isso muito pode acontecer ao longo deste livro. Por isso, olhem, se ainda não escolheram o vosso livro para o Novembro Biográfico, porque não? O Poço e a Estrada,
que aliás vai dar origem a um episódio do Livrolics Anónimos, ali para o fim do mês, porque o João também vai lê-la, e nós vamos falar sobre este livro num dos nossos episódios. Passando à banda desenhada, eu tínhamos dito que queria ler A Loja, do D.R.A.D. Este é um livro muito curtinho, mas também muito cómico, e por ser muito curtinho não vos posso dizer muito sobre ele, só que é sobre um informático que decide abandonar a sua profissão, o seu emprego estável, para abrir uma loja de banda desenhada. E nesta loja de banda desenhada vamos encontrar aqui personagens que, mais do que personagens, são pessoas reais do mercado português de banda desenhada. E sim, eu reconheci aqui alguns editores, alguns autores, e isso é muito caricato. Não é algo que eu faça muitas vezes, não é que leia livros com este grau de ficção e realidade. Enfim, mas pronto, tudo isto para dizer que às vezes, sobretudo leitores como eu que gostam de histórias dramáticas, pesadonas, às vezes precisamos de um momento aqui para cortar ali aquela carga negativa e precisamos de algo mais leve, mais divertido, e este livro pode ser uma boa opção, se não for antes para o Gosto ao Quadrado. Depois disto, eu li os volumes 1 e 2 do Combate Cotidiano. Esta é uma edição da Arte de Autor com a seita. E eu gostava de já vos ter feito um vídeo sobre estes dois livros, sobre esta história, mas eu ainda não me senti capaz, porque esta história foca-se num fotógrafo, em alguém que faz terapia, que tem ali os seus problemas, como todos nós, não é? Na verdade, mas que tem ali alguns fantasmas para resolver e que tem umas opções nem sempre muito acertadas, como todos nós, e também por ser um livro que poderia ser sobre mim, sobre vocês, é que eu acho que é um livro muito difícil de explicar, de falar sobre eles, mas eu gostei muito. E acho que deixar-me sem palavras já diz muito sobre estes livros. Eu vou tentar falar-vos deles, se não for em vídeo, se não me sentir capaz de expressar oralmente, pelo menos por escrito. Esta história foi escrita e ilustrada pelo Manu Larsenet, não sei se é assim que se pronuncia, que é o mesmo autor da banda desenhada O Relatório de Brodeck. O livro é de Philippe Claudel, mas foi adaptado para a banda desenhada pelo Manu Larsenet. A arte não tem nada a ver, são livros completamente diferentes, nem parecem ilustrados pela mesma pessoa, mas as histórias, também com temáticas completamente diferentes, mas eu acho que conseguem tocar em assuntos que às vezes nós preferíamos não pensar sobre eles. E não estou a falar de nada excessivamente dramático, não é isso, mas é às vezes tocar naquilo que de mais profundo, mais íntimo temos e que nós vamos perceber que há aqui características deste fotógrafo que poderiam ser sobre nós, sobre alguém que nós conhecemos, a relação dele com familiares, com namorada, com o emprego, enfim. E por isso não estou a fazer muito sentido, mas só vos queria dizer que é uma história que vale mesmo muito a pena conhecerem e que eu voltarei a ela quando me sentir capaz. Quanto a livros ilustrados, eu tinha planeado ler Uma Quinta, um livro que é da Akiara Books, mas acabei por não conseguir lê-lo. Planeava lê-lo no fim do mês, mas depois, sabem quando vocês estão a planear ler determinada coisa, mas naqueles dias têm outros planos, outras coisas a fazer e não pegam em livro nenhum. Pois, foi basicamente isso que aconteceu e não consegui passar por ele, com muita pena minha, porque estava a precisar assim de cor, de livros que trazem assim algum cantinho no coração, mas tenciono lê-lo agora em novembro, que até devia fazer isso já hoje, porque este livro não merece passar para outro mês, merece ser lido já. Por fim, o outro livro ilustrado que eu me tinha proposto ler chama-se A Migração das Alforrecas. É um livro da Livros Horizonte, com texto do Rui Cerqueira Coelho, ilustrações da Catarina Gomes. E é um livro que, embora seja mais direcionado para os mais pequenos, eu acho que ele pode e deve ser lido por adultos com crianças. Porquê? Porque vai se calhar exigir aqui alguma explicação do adulto, porque nem sempre as crianças percebem metáforas e outras figuras de estilo, e pode ser preciso colocar algumas perguntas aos mais novos para que eles cheguem lá. Este livro faz aqui uma analogia entre a tristeza, a depressão, o peso que muitas vezes nós carregamos, com uma alforreca. Muitas vezes fala-se de fantasmas,
a bagagem que todos carregamos, mas aqui temos um vizinho, um idoso, que tem uma alforreca na cabeça e então a criança deste livro fica ali com umas reticências, acha este vizinho muito carrancudo, que ele nem repara nele, os outros vizinhos, as outras pessoas até são simpáticas com as crianças, mas ele não, só fala com a mãe dele, não lhe liga nenhum. E à medida que vai conhecendo este vizinho, por outros motivos, vai perceber que todos nós carregamos em alguns momentos uma alforreca na cabeça. Às vezes essa alforreca é temporária, em algumas pessoas ela vive lá mais tempo e é difícil enxutá-la. Por isso, é um livro sobre tristeza, sobre saúde mental. Não é à toa que ganhou o Prémio Branquinho da Fonseca, Expresso Gulbenkian, em 2019. Faz até parte do Plano Nacional de Leitura. E eu acho que se estão à procura de um livro para... e até não só para crianças. Eu acho que até para adultos que estão numa fase menos boa e que podem precisar de ajuda para que esta alforreca desapareça mais vezes. Por que não este livro? Que não tem umas ilustrações fofinhas, daquelas que nós, que queridas, eu acho que até foge assim um bocadinho daquele estereótipo de livro infantil, por isso foi uma boa surpresa. Eu não foi à toa que eu quis ler, não é? Eu já tinha andado a pesquisar algumas coisas sobre ele e por isso aqui fica a minha recomendação se estiverem à procura de um livro sobre estas temáticas. Realmente isto não correu assim muito mal, tirando a Casa dos Espíritos que eu nem sequer comecei. O Poço e a Estrada fiquei ali muito pelo início, mas a coisa até estava a correr mais ou menos. Acontece que eu meti outras leituras aqui pelo meio. Uma delas tem a ver com o Prémio Nobel da Literatura. Porque assim que soubemos a vencedora, não é? A Annie Ernaux, eu disse, não vou comprar nada, não vou ser impulsiva, não vou comprar nenhum livro dela, não tenho, hei de ler, mas não é para já. Compus os 3 livros no carrinho e comprei os 3 livros que estão editados em português de Portugal. Quando estava a colocá-los na minha base de dados, porque uma pessoa chega a um ponto em que tem de catalogar os livros, não compra livros repetidos e já não sabe o que é que tem, eu comecei a folhear um deles, que se chama Uma Paixão Simples, e é um livro muito pequenininho e muito baratucho até. E comecei a ler a primeira página, sentada à secretária, que nem sequer é o sítio mais confortável do mundo, e li o todo. É um livro sobre uma paixão versus obsessão. É um livro muito íntimo, muito pessoal, muito perturbador no que toca à individualidade de uma mulher, neste caso. E uma pessoa, quando a Annie Ernaux, percebe porque é que o Nobel lhe foi atribuído. Na Feira do Livro de Lisboa deste ano, eu comprei um livro que já estava na minha wishlist há muito tempo. Só que ele estava a metade do preço e eu pensei, este é o ano para ler isto. Falo-vos de Com o Mar por Meio, uma amizade em cartas. Basicamente é a correspondência entre Jorge Amado e José Saramago. Entre os anos, deixem cá ver se eu não digo asneiras, a primeira carta é de dezembro de 92 e a última fica aqui por outubro de 98, por isso quando Saramago venceu o Prémio Nobel. Ora, são aqui 6 anos de amizade através de cartas e faxes, de encontros que eles combinam e que depois não acontecem, prémios que são atribuídos a outros colegas escritores com os quais eles concordam, com os quais eles não concordam, outros que eles já receberam ou que eles não receberam, mas que acham que merecem, como o Prémio Nobel. Portanto, eles já conversavam sobre isso, já conversavam sobre os escritores de língua portuguesa que mereceriam ou não este prémio, entre eles os próprios Jorge Amado e José Saramago, mas também penso que era o Miguel Torga e já não me lembro qual era o quarto nome, mas nota-se aqui uma antipatia do José Saramago para com o António Lobo Antunes. Pronto, e eu gostei de ler essa parte porque tem aqui intrigas e pronto, uma pessoa às vezes quer uma boa telenovela, não é? Não estivesse aqui Jorge Amado, por isso foi enternecedor de ler esta amizade, não só entre eles, mas também entre as suas esposas. E os 4 formavam aqui um quarteto muito culto, muito divertido, muito boémio, não é? De apreciarem o prazer de uma boa comida, de uma boa festa, de um bom convívio, de estar entre amigos. E por isso foi com muita nostalgia que eu li este livro. Às vezes há livros com correspondência que melindram um bocadinho a imagem que temos das pessoas, porque elas estão a conversar entre elas e, portanto, vão despir-se de muitas máscaras que usam em público e que
são essas máscaras que nós vemos habitualmente, mas este livro foi realmente uma boa aquisição, ainda por cima ele é assim azulinho por dentro, foge aqui um bocadinho daquilo que nós estamos habituados a ler. Tem algumas fotografias, tem também algumas destas cartas, não é? A letra, os gatafunhos deles. Não é que haja aqui muito que eu possa dizer sobre ele, não há aqui propriamente um enredo, só aqui algumas intrigasitas entre pessoas do meio. Enfim, mas é uma leitura enternecedora acima de tudo. Li também um livro infantil da Livros do Horizonte que chamou por mim. Ele estava aqui em casa, eu olhei para ele e disse: apetece-me ler isto hoje. Pronto. Já tenho algumas impressões sobre ele no Instagram. Chama-se Sara e o Mago, e sim, não é à toa, tem aqui a relação com José Saramago, com muitas das suas obras, e são esses títulos das suas obras que dão origem aqui a parte do texto, e a forma como estão entrelaçados, interligados, é bastante caricata. Por isso, não sendo um livro imediato, é muito menos imediato até do que a Migração das Alforrecas, mas não sendo um livro imediato, é um livro para apreciadores do mestre. E, repito, estamos quase a celebrar 100 anos de nascimento do José Saramago, por isso, quem sabe, este não é um livro que pode vir a fazer parte aqui das vossas escolhas para os próximos dias. E como eu vos dizia, parte do meu mês de outubro, uma boa parte, eu até fui ver ao Desvaneio, que é a aplicação que eu uso para registrar as minhas leituras. Eu em outubro li este livro até à página 400. Portanto, eu li isto tudo em outubro, de A Aldeia das Almas Desaparecidas, do Richard Zimmler, porque ia conversar com o Richard na fábrica do livro no início de novembro, e então, para conseguir ler a obra antes dessa conversa, não é, como é óbvio, tive de deixar alguns livros para depois, porque o dever assim o exigiu, mas eu já queria lê-lo, por isso foi só uma questão de antecipar uma leitura grande, mas que ainda por cima é parte 1, e eu provavelmente só leria mais na altura em que estivesse para sair o volume 2, mas olhem, ficou assim, resolvido, já está lido, e não quero revelar muito já, porque eu vou fazer um vídeo de opinião sobre ele, mas tudo isto para vos dizer que não se deixem assustar por este tamanho. É um livro muito, muito interessante, e não digo isto por ter conversado com o Richard, porque não teria de o fazer se não o sentisse, se não o achasse, mas eu já tinha lido outros livros dele e confesso que este para já é o meu preferido. E pronto, os planos para novembro não são muito ambiciosos, até porque eu comecei o novembro com aqui um pós-fábrica do livro. Eu tive poucos dias para ler o livro do Richard, e então não é que o livro seja difícil de todo, mas eu senti aquela pressão, não é, para lê-lo no tempo que tinha, e por isso quando passou o evento eu precisei ali de uns dias para me acalmar, não é, para ver televisão, para ouvir música e relaxar ali um bocadinho, mas já voltei a pegar nos livros e por isso espero que em novembro estas minhas escolhas sejam todas elas acertadas. Acho que sim. Eu agora não tenho feito aqui escolhas muito ao lado, por isso é aquilo que eu também vos desejo, muitas e boas leituras, e que a ressaca literária não vos ataque. E pronto, por hoje é tudo, eu vejo-vos no próximo vídeo, e até lá, portem-se bem, e boas leituras! Adeus!